Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Chegamos no fim de maio, vivemos aí pelo menos 2 meses e meio de quarentena. Alguns não preferem usar, não é quarentena, é isolamento social. Não importa muito se é quarentena, se é isolamento social. O interessante é que a gente observa que durante essa nossa pandemia, durante esse momento de isolamento, a gente está passando por uma situação estranha, não é isso? Alguns reclamam dos casos que sobem, os casos que estão lá em cima, mas, senhores, o que nós de verdade fizemos para que esse caso pudesse, para que a doença não imperasse? Uma das frases do presidente, e também de alguns falam, todo mundo vai pegar uma hora, uns vão morrer, outros vão ficar vivos, como se o morrer ou o viver fosse algo assim muito normal. A gente fica indignado não por questão de indignação tola e louca, mas porque se banaliza. Eu estava vendo a matéria hoje cedo, aparentemente o Rio de Janeiro já tem mais mortos do que a China. Às vezes nós costumamos comparar o número de mortos pelo 1 milhão de pessoas, né? Tem essa gráfica que inventaram. Nós estamos já com um número absurdo. Isso cumprindo a quarentena. Nem que seja um cumprimento, como diz o outro, cumprir por cumprir. Porque, na verdade, a quarentena está sendo o tempo todo vilipendiada, né? A gente dá um jeitinho, né? Vai no mercado, se fala em abrir as lojas, se fala em abrir igrejas, né? No Rio de Janeiro, sobretudo, o prefeito do Rio, o senhor Crivella, cismou não, que a igreja também é trabalho essencial, com certa restrição. Eu quero saber, e aí eu vou falar para vocês assim com muita certeza, quem vai ficar na porta da igreja tomando conta para que as pessoas não entrem, né? Não invada. Deixa eu falar mais perto aqui com a câmera. Opa, caiu aqui. As pessoas não entram dentro da igreja. Eu quero saber quem é que vai tomar conta. Hoje entrou 20 pessoas, você não pode entrar mais. É complicado. Aí ontem o presidente disse que acabou. Eu falei, o que acabou, presidente? Desculpe aí os bolsonaristas de plantão. A crise que ele deu, acabou agora. Diante de 29 mandatos que tiveram aí, né, de lá, se a pessoa não deve, por que vai ficar com medo? Eu brinquei ontem com uma amiga do trabalho, saí de casa cedo ontem e falei, eu tomei um banho 5 horas da manhã, me arrumei, fiquei esperando a Federal bater aqui em casa, já que me disseram que a Federal ia vir aqui em casa me visitar, já que eu sou agente de transformação. Aí me disseram que eu sou influência digital. Eu falei, influencio ninguém, nem a mim mesmo eu consigo influenciar. Acho engraçado que as pessoas têm a mania de querer, tipo assim, nivelar por baixo. Nivelar por baixo, não é isso? E ele fica usando recursos e usando hoje a câmera tá uma beleza. Tá pior do que no carro. Né? A gente fica um pouco assim preocupado porque as pessoas estão brincando com a vida. As pessoas estão achando que a morte é consequência, porque está vivo. E o presidente fica brincando, não, acabou. Senhores, nós não tivemos uma política de enfrentamento a nível federal do Covid-19. A preocupação do presidente eu não posso deixar meus filhos ou meus amigos serem investigados enquanto a gente morrendo.
Aí deu a crise dele, acabou. Também o Aras, né, o possível ministro do STF. Uma coisa que eu ia aqui na página aqui do Facebook, interessante que os outros ministros que Dilma e Lula nomeou estão quietinhos. Quem está fazendo trabalho pesado, quem está batendo de peito aberto nessa situação é o Alexandre de Moraes, que foi nomeado por Temer. O carequinha Alex Luthor, o pessoal chama ele, ó, por favor, Alexandre de Moraes, me processa não, pô. Tira minha página do ar também não. E ele tá mandando ver, tá batendo pesado. Isso é bom. Isso é bom. A gente está aí. Combater a fake news é importante. Até mesmo para evitar que outras fake news se criem nessa eleição agora de 2020. Na verdade, a política brasileira sempre foi na base de fake news. Eu não vou dizer a cidade, não vou dizer o estado, mas houve uma eleição em uma cidade, um estado, que na véspera da eleição é comum acontecer isso. Choveu papel com acusações fraudulentas contra o candidato de oposição. E esse papel caiu, pegar todos os pontos, de madrugada um vento deu, um sopro, sei lá, veio e pum! E o candidato que foi acusado perdeu a eleição. É comum trabalharmos com a mentira dentro do meio eleitoral, né? Pelo menos aqui no Brasil, não sei em outro país. Infelizmente isso envergonha. Envergonha quem? Envergonha todo brasileiro. A gente não pode concordar com isso. E o interessante é que a gente olha para o Evangelho de hoje, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 19, Jesus ele estava na praia, se alimentando com os apóstolos, e ele toma e pergunta a Pedro sobre a sua fidelidade. E ainda hoje, aí eu vou radicalizar, ainda hoje a comunidade tem que ter essa fidelidade nossa. O Cristo precisa da nossa fidelidade. Pedro, quando perguntado, Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o amar do cristão não pode ser um amar apenas, vamos usar assim, em momentos de palavras. E o interessante é que você pega a primeira leitura de hoje, proposto pela Igreja Católica, capítulo 25, versículo 13 ao 21 de Atos dos Apóstolos. O Evangelho, o Atos dos Apóstolos, Paulo aproveita um momento para anunciar Jesus. A gente, quando às vezes está na pindaíba, e aí a pindaíba é muito grande às vezes, o desespero da vida, né? No desespero da vida, a gente fica desesperado e esquece de Deus. Ontem eu conversava com uma mãe, ontem pela madrugada. Madrugada é o modo de falar, né? Era por volta de 10h30 da noite. A gente fala madrugada, a gente dorme de tarde, dorme de noite, a gente está dormindo tantas vezes e eu estou ficando bom de dormir. Eu não era bom de dormir, eu estou ficando bom de dormir. Umas 10h30, uma senhora, uma jovem, né, mãe, falando que o filho de 19 anos foi assassinado. Ela conversando comigo, chorando a morte do filho e falando que se dizem que a dor do parto é ruim, imagine a dor da partida do filho. Um jovem de 19 anos assassinado, ela contou a história dela, não vou entrar nessa história. E o que isso tem a ver com o Evangelho de hoje? Aquela mãe está num desespero, que ela está brigada com Deus. Ela pergunta para Deus por quê. Aí Padre Zezinho tem uma canção bonita, depois quem quiser pesquise aí e escute, Briga com Deus. Tinha um amigo também, um amigo nosso, o Edson Oliveira, está aqui no nosso Facebook, está lá no nosso WhatsApp. Uma vez num encontro de comunidade, ele fez uma briga, ele reclamou com Deus, ele reclamou, brigou feio. Aí alguém quis conter, eu falei, deixa ele brigar. A gente só briga com quem existe. E Pedro é questionado se ama Jesus. E Paulo é colocado de frente ao imperador. E o imperador fala, olha, vou te mandar de volta para Jerusalém, porque em Jerusalém tu vai ser julgado pelos judeus, já que você é judeu. E Paulo, vendo a oportunidade de anunciar Jesus, ele fala o quê? Me mande para o imperador César Augusto.
A gente, às vezes, na prisão, na dificuldade da vida, na falta de dinheiro, na falta de saúde, na falta disso, a gente, em vez de usar aquele momento para alavancar a evangelização, a gente fica reclamando da vida. Ah, meu Deus do céu, está muito ruim. Ah, Deus, por que não brigou comigo? Se briga com a namorada, se briga com o namorado, se briga com o filho. E no caso dessa mãe que teve o seu filho assassinado, uma revolta justa, a gente para e pensa a dor de uma mãe. Não importa se o filho, como que é, se esse filho era bom ou ruim, se ele era mocinho ou bandido do filme. É mãe. É mãe. E essa mulher brigava, e briga com Deus, ela está brigando com Deus. Perguntando a Deus por que não me levou. Deus, por que tu não me levou? Deixava meu filho. E essa mulher, eu fui falar, olha, tu tem ainda outros filhos. A motivação de viver sua tem que ser esses outros filhos agora. Esse teu filho Deus escolheu para que morasse com ele. E ela, chorando, reclamava, dizia, o que eu podia fazer? O que eu estou dizendo dessa mãe? É que às vezes nós temos dificuldade na vida. Eu lembro, eu contei isso para vocês já, a minha história, quando me acusaram, desculpe o termo, quando fui diagnosticado com lúpus, com mal de Chagas. Mal de Chagas mata. Na época eu fiquei assim meio assustado, depois fiz contraprova e não tinha nada. E não tinha nada. Mas a gente fica assim meio tenso. Ou quando termina um namoro, termina um relacionamento, a gente quando, às vezes, por motivos que não interessa, brigamos com quem nós amamos, nossos pais, nossas mães. Ou mesmo quando somos acusados justamente por diversas coisas que não fazemos, e a gente, às vezes, em vez de querer usar esse momento para pregar, para evangelizar, fica muito desesperado. Paulo foi acusado de pregar o nome de Jesus. Aí Paulo falou assim, ó, eu estou aqui, então vou te levar em cana. Ele falou, pode me levar. Então me leva em cana para o meu imperador, para César Augusto. E aí o Paulo faz, a gente fala que não é usa o termo que não é a viagem missionária de fato, mas Paulo usa aquela prisão dele para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Usa aquela prisão para levar o Evangelho a Roma. E João, no capítulo 21, versículo 15 ao 19, nós estamos celebrando aí o Pentecostes e tríduo de Pentecostes. A gente, quando Jesus nos pergunta, quando que Jesus vai perguntar a você se você o ama? Ah, Pedro era diferente, Pedro era apóstolo, Pedro conviveu com Jesus 3 anos. Não, Pedro é humano tanto quanto você. Pedro, ele era ser humano. Desculpem, eu vou usar um termo aqui que minha tia falecida, tia Bebé, usava. Pedro era comedor de arroz e feijão. Apesar que arroz e feijão naquela região não tinha, então era pão e peixe. Mas ele conseguiu atingir a santidade a partir da vivência com o mestre. Ah, então foi mais fácil, Jesus estava do lado dele. Sim, ele continuou do nosso lado. Mateus capítulo 28, 16 a 20. Ele vai ao céu, mas ele diz, eu estou convosco. E aí nós estamos celebrando o Pentecostes. O Pentecostes é o que? A ação do Espírito Santo. Esses dias que estamos aí, novena de Pentecostes, com as Clarissas aqui no bairro Botafogo. Elas estão todo dia postando aí no Facebook, Irmãs Clarissas. Também estamos vivendo o tríduo de Pentecostes com a comunidade Divino Espírito Santo aqui em Santa Rita. O importante é você, nesses 3 dias que estamos vivendo, sexta, sábado, domingo, buscar a ação do Espírito Santo, para que ele possa te ajudar a superar esse tempo de pandemia. Para que a gente possa superar esses desmandos do Estado. Prometeu o final de campanha para o dia 30 de abril. Já estamos chegando no 30 de maio e cadê os hospitais de campanha? E já se fala em abrir o comércio com naturalidade. E nós estaremos vivendo e convivendo com todas essas pandemias, desse pandemônio que transformaram nossa cidade, nosso país.
E o interessante ainda é que Jesus vai tomar a pergunta a Pedro depois da comunhão, depois da mesa, depois da refeição. Para aqueles que acreditam na Eucaristia, para aqueles que são católicos, que acreditam que Jesus verdadeiramente no pão e no vinho, ele de fato é o corpo de Cristo que nós comungamos, é a partir da comunhão, a partir da mesa comum, que Jesus vai pedir de nós a prova de amor. Aí não faz igual a prova de amor da década de 90, de 80, que os jovens faziam, né? A prova de amor de Jesus é tomada quando? Quando o teu irmão fala, tem algo para comer? Quando o nosso irmão vem e fala assim, olha, eu estou desempregado, eu preciso de ajuda para conseguir, para poder descer para buscar um emprego. Ah, mas tem muita gente que é safado. É verdade, tem muita gente que é sem vergonha. A gente fica triste e revoltado quando a gente é enganado, né? Eu lembro até hoje, na década de 80, década de 90, década de 90, no grupo jovem Gruja, em Japeri, quem é de Japeri, lembra do grupo jovem, quem tem mais tempo de Japeri? Um camarada chegou lá, um camarada dizendo que queria ir embora para a terra dele, e contou uma história triste, foi na reunião do grupo jovem. Nós éramos jovens, nosso grupo jovem, nós éramos 30, 40 jovens, eram 2 grupos jovens, né? Gruja 1, Gruja 2, jogador Gruja 1, fazia parte do grupo jovem, e esse jovem chegou contando a história triste, falando que estava fora de casa, que queria voltar para casa, e nós, jovens na época, em vez de nós tomarmos medida que nós devíamos tomar, nós pegamos nosso dinheiro do caixa, todo o nosso caixa, na época nós tínhamos uma quantia razoável, do nosso caixa e do caixa do outro grupo jovem, juntamos 2 grupos jovens e entregamos para o rapaz poder ir embora para a casa dele. Depois de uns dias descobrimos que o rapaz tinha dado um golpe na gente. Outra vez foi uma pessoa se dizendo que era padre e falando que era padre, que precisava de dinheiro para ir embora, blá, 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 e a tesoureira acreditou e entregou o dinheiro para ajudar essa pessoa. O que isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje? Jesus, quando pergunta se nós o amamos, é nesse momento também. Mas de vez em quando, desculpe, vou usar o termo aqui, o diabo entra. E aí o problema é o seguinte, é continuar amando a Deus mesmo depois de enganado. Porque Deus não permitiu que a gente iluminasse nossa mente e descobríssemos que aquele cara estava de armação com a gente? Ou com aquele falso padre, não era padre coisa nenhuma, era um charlatão querendo nosso dinheiro? A pergunta que nós hoje, depois disso, a gente aprendeu, quando alguém chega pedindo, eu quero o dinheiro da passagem para ir não sei aonde, eu quero auxílio financeiro para ir para o raio que eu parta, desculpe pelo termo, né? E aí a gente fala, tudo bem, se você quer ajuda, calma, espera aí. Uma vez eu acompanhei uma pessoa, aí eu vou contar uma historinha secreta. A pessoa pedia ajuda para poder pagar o aluguel. Todo dia pagar aluguel, estou morando na rua, vou ser despejada, babá. Eu levantei a ficha da pessoa, fui lá na casa da pessoa. Vamos lá! Você quer aluguel? Eu vou te dar. Vamos junto. Peguei a pessoa, fui lá. Botei no carro, fui lá. Cheguei lá, descobri que não tinha nada de aluguel para pagar. Sabe por que a gente dá o dinheiro e vai embora? Porque é mais fácil. A gente não faz a caridade completa às vezes. Fazer a caridade completa envolve você, por exemplo, o que eu fiz. Peguei a pessoa, botei no carro. Você quer aluguel? Eu vou te dar aluguel. Entra no carro aí, vou te levar na tua casa. Vamos lá, vamos pagar aluguel. Vou falar com o senhorio lá da tua casa. Cheguei lá. E aí, cadê a cobrança de aluguel? Sabe, amigos e amigas, Jesus, ele nos pergunta o tempo todo se nós o amamos. E o tempo todo somos chamados, como Paulo, na leitura de hoje, Atos 25, né, em diante, 13 a 21, somos chamados a evangelizar, não no conforto das nossas casas, desculpem eu falar assim, não no conforto das 4 paredes da igreja. Aí o Papa Francisco entra falando que tem sua igreja de saída, mesmo na pandemia, nos diversos movimentos, CNLB, Conselho Nacional do Laicato, falava ontem sobre o papel do leigo na igreja, sobre o papel do leigo nesse tempo de pandemia. Somos chamados
o tempo todo a trazer para a realidade da vida, não da morte. Palavra de consolo, caridade, respeito à vida. Por isso Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: ah, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. E Jesus fala: olha, Pedro, tu me amas? E Pedro fala: olha, claro que eu te amo, Senhor. Já irritado com Jesus. Aí Jesus fala: olha, então apacenta minhas ovelhas. Essa missão dada a Pedro, que a gente atribui ao Papa Francisco, atribui aos bispos, atribui aos padres, aos diáconos. Essa missão é dada aos cristãos. A missão de levar o amor dele, a missão de propagar esse amor e de provar o tempo todo esse amor. Tudo bem, a gente acredita que esse amor não é fácil de viver. Não é fácil. Aí a gente costuma brincar muito, né? Eu tenho amigos, alguém fala assim: pô, Daniel, você no Facebook tem um bocado de gado lá. Aí por causa do pessoal do Bolsonaro, né? Aí o pessoal do Bolsonaro fala assim: não, pessoal, lá no teu Facebook tem um bocado de mortandela. Aí eu falo: no meu Facebook tem um montão de amigos. Podem pensar diferente, podem criticar, podem bater, podem falar o que quiser. Afinal, amigo é para isso. E a arte de amar não é você pegar outra pessoa e fazer que a pessoa, na pressão, na força, nós somos pais, sabemos disso. Mas sim no amor. A gente tem que viver essa realidade. A boa nova do reino, ela não é qualquer boa nova. Eu vou usar um termo que Padre Zezinho uma vez, em uma das falas, falou. Para os cristãos católicos, para os cristãos evangélicos, para aqueles que acreditam no Cristo, o Cristo não é goiaba. Não é goiaba. E viver a fé em Cristo não é brincadeira. Não é clube social. O interessante ainda é que o Evangelho de hoje traz para nós uma interrogação. Caríssimos amigos e amigas que nos seguem nas redes sociais, se Jesus hoje perguntasse a você se você o ama, o que você diria? Lembrando que o amor não é palavra. Amor é atitude. E a atitude é tudo que nós precisamos nesse tempo de pandemia. Por isso, procure saber. Eu falo isso todo dia, eu falo isso na rede social aqui. Eu quase que está virando quase um pedido de ajuda, né? Um apelo. Procure saber do seu lado, na sua casa aí, se tem algum amigo precisando de uma palavra. Procure saber se na sua realidade tem algum amigo desempregado que precisa de um pouco de arroz, feijão. Procure saber se na sua vida, se tem algum vizinho passando por um momento que precisa de ouvir alguma coisa, uma palavra. Vivemos um tempo de pandemia. Não adianta a gente ficar rezando, já diz a canção do Fernando Mendes, e fazer tudo errado. Não adianta dizer: Pai, Eucaristia, o Cristo, eu te amo, ou pegar a Bíblia, desculpe os evangélicos protestantes, irmãos, que colocam a Bíblia e falam: a palavra de Deus é tudo. E essa palavra não transforma em a tua realidade. Não muda teu coração. Não muda a nossa vida. Não adianta a gente brincar com aquilo que acreditamos. Ou brincar de acreditar, que é pior ainda. Talvez algumas pessoas fiquem ofendidas. Em tempo que a igreja fica fechada, em tempo que nós estamos aí vivendo esse coronavírus, é o tempo onde nós devemos ser mais testemunhas deste amor na realidade. Talvez para nós seja um sacrifício e tanto. É difícil. Eu dizia isso outro dia com uma jovem, eu dizia: olha, não é fácil ser cristão. Para quem não quer dificuldade, não vá na igreja. Por isso que Pedro é tomado hoje pela pergunta do grande mestre Senhor Jesus. Ou você ama Jesus, e o amar envolve atitude, ou então você está brincando com a sua vida. O Evangelho de hoje nos compromete com a vida. O Evangelho de hoje nos coloca
em outro patamar. Vamos ficar por aqui, fazer igual o Falcão agora, nossos alores, né? Que o Falcão fala isso lá no canal dele. Então nosso canal Facebook está aí, nossa página. Também nosso YouTube, por favor. Aí como diz o povo lá, agora eu tô aprendendo isso, vocês me desculpem, né? Curta a minha página, diga, bota sininho, faça o que você achar melhor. Né? Vale a pena a gente continuar nosso bate-papo todo dia, tá bom? Estamos aqui, lembrando que a nossa proposta começou há mais de 10 anos atrás, 9 anos atrás. Nós queremos sempre estar aqui na nossa rede social. Tem dia que não dá, tem dia que a gente corre muito, trabalha muito. A gente não quer parar nosso cotidiano para bater esse papo maravilhoso. Então, nosso bom dia, nossos valores, né? Beatriz Pinheiro, lá de Conrado, Miguel Pereira, Comunidade Santana. Maria Vitória, bom dia. A Maria Vitória sempre está com a gente aqui na nossa página. Vou passar aqui. A irmã Tereza, né? Irmã Malati. A irmã Malati, uma grande mulher. Deve estar na Filipina agora, né? Bom dia, irmã Malati. Também meu amigo, meu primo Arlindo Melo. Amém? Bom dia, meu primo. Deus abençoe a nossa vida. Nos ajude a caminhar na vida, né? Nos ajude a caminhar na fidelidade. Provando o tempo todo que amamos o Cristo. Que precisamos testemunhar esse amor para todos. Minha amiga Levita, vamos rezar pelo seu filho. Levita está com um filho, está lá também com classificado Covid-19. É um assintomático, olha só o nome bonito para dizer portador saudável, não é isso? Também que Deus abençoe a Levita, bom dia. Meu amigo Moacir Antônio Valani, olha só, bom dia, Belfo Roxo presente. E aí também meu amigo Diácono Didio, o Diácono Didio que deve estar agora lá pro lado de cima do Brasil, deve estar no Espírito Santo, o Didio não sei onde anda, né? Ô Didio, bom dia meu diácono, Deus abençoe, diácono permanente religioso da Pia Sociedade São Caetano. Ô Levita, hoje não teve café, hoje é sexta-feira, é dia de jejum, tá? Hoje eu tô tomando só, o café não teve aquele pão com mortandela, tá? Ó, mas teve café, eu botei um cafezinho hoje, eu falei assim, de manhã eu não vou beber, nem não vou comer nada, não vou comer pão, também estou descongelando na geladeira, então hoje não tem pão com mortandela, hoje eu preferi deixar o pão com queijo e mortandela no cantinho, para não, sexta-feira, pelo menos até meio-dia, só o café e água, rezando pelo fim da pandemia, para que nossos trabalhadores possam ter a sua dignidade respeitada. Sabemos já que muitas empresas, por covardia, por sacanagem, a palavra tem que ser essa, desculpe, está demitindo, está usando a pandemia para poder justificar a demissão. Conheço, eu não vou falar, eu não vou entrar nisso, não, depois o STF vai me pegar aqui, eu conheço, para me testemunhar, né, cara? Eu conheço empresas que estão trabalhando com esquema, né? E aí, esquema, cada um entende como quiser, né? Deus abençoe e nos ajude. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a vocês. Desculpa pegar demora, o nosso projeto aqui é sempre falar só 10 minutos, mas a gente se empolga e isso às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Deus abençoe, Deus nos ajude. Bom dia, eu sou o Daniel Nonato.